Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 25. Hoje vamos falar sobre planeje bem. Esse é nosso título. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós estamos na quarta mensagem da nossa série sobre atitudes vencedoras. Na primeira nós falamos sobre desprenda-se. Saia da zona de conforto, baseados em Abraão. Na segunda, falamos sobre demonstre amor, baseados em 1 de Pedro, capítulo 4. Na terceira mensagem, falamos sobre vá adiante, baseados em Josué, prosseguir apesar de qualquer pesar. Hoje falaremos sobre planejamento. E eu quero usar como referência bíblica esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante, que diz: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Que fique bem claro, queridos, que nós sabemos que nesse texto Jesus está falando sobre discipulado, sobre caminhar com Cristo, sobre caminhada cristã. São verdades espirituais as que estão expressas nesse texto. E nós sabemos disso e reconhecemos isso. Jesus está falando sobre o preço de segui-lo. Quem quiser segui-lo precisa saber muito bem a escolha que está fazendo. E para apelar à racionalidade dos seus ouvintes e depois dos seus leitores, que somos nós, ele se apropria de duas circunstâncias que para Jesus eram lógicas. Ninguém vai começar a construção de uma casa, de uma torre, de um prédio, sem primeiro sentar e calcular se tem grana para começar e terminar esse negócio, para não ficar envergonhado depois. Por outro lado também, nenhum rei que precise fazer uma guerra com outro rei, sabendo que tem só 10.000 soldados e o seu inimigo tem 20.000, nenhum rei em sã consciência vai sair para essa guerra sem saber primeiro se haverá uma estratégia possível que compense o desfalque numérico. Porque se não houver, esse rei, no mínimo, por lógica, vai pedir um acordo de paz. Bom, então a gente sabe que Jesus está falando sobre vida cristã, caminhada cristã, sobre discipulado, sobre carregar a cruz, sobre seguir Jesus de verdade. Agora, o raciocínio que eu estou usando aqui, de alguma maneira, é o mesmo de Jesus. Eu estou partindo de uma inferência lógica que Jesus nos deixa como sua recomendação. Ora, se Jesus acredita que não é sensato, não é sábio alguém começar uma construção sem antes fazer contas para saber se pode começar e terminar, então aqui tem uma lição para a gente. Se Jesus acredita que não é sábio de alguém se lançar numa guerra sem antes planejar e saber se consegue vencer a guerra, então aqui tem uma lição para a nossa vida prática. E é essa lição que eu quero extrair como atitude vencedora. Porque se Jesus usa esse raciocínio, por óbvio, nós podemos inferir que, fazendo isso que Jesus considera uma atitude sábia, nós estaremos agindo com sabedoria e seremos, portanto, vencedores. Então a atitude vencedora de hoje é essa: planeje bem. Então vamos ver agora quais são as lições que esse texto nos dá desse ponto de vista, da perspectiva do planejamento como uma atitude vencedora. E a primeira lição já aparece no versículo 26. Aprendamos juntos uma coisa: ninguém pode ter tudo.
De alguma coisa teremos que abrir mão. Não adianta. Jesus disse, olha, se alguém não deixar pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, até a sua própria vida, se alguém não deixar, esse tal não é digno de mim. Não é digno de ser meu discípulo. Ora, o ensinamento básico aqui é que ninguém pode ter tudo ao mesmo tempo. Quando você se lança a algum projeto na sua vida, o ideal é que a gente faça o seguinte: primeiro calcule do que eu terei que abrir mão para desfrutar daquilo pelo que vou lutar. A que terei que renunciar para alcançar aquilo que vou buscar? Normalmente a gente não faz essa pergunta. A gente simplesmente diz, quero tal coisa, mas nunca se pergunta quanto custa para ter aquilo, o que eu vou ter que abrir mão para que possa ter aquilo, para que possa alcançar meu objetivo. Por exemplo, o jovem vai se casar, ele só decide se casar. Demora um pouquinho para ele se conscientizar de que casado representa que agora deverá, por obrigação, abrir mão de quase tudo o que podia ter quando era solteiro. Agora, o estilo de vida de casado impõe que não se porte mais como se portava quando era solteiro. O contrário também é verdadeiro. Dizer que vai morrer solteiro implica em sentar e fazer um cálculo. Do que estou abrindo mão, já que nunca vou me casar? Ter filhos é um outro exemplo que a gente pode ter, que a gente pode usar. Ah, não vamos ter filhos? Ok, é uma escolha. As pessoas podem ter. Agora, você sabe do que você vai abrir mão ao não ter filhos? Por escolha, por opção, não ter filhos? Você já parou para pensar todas as coisas das quais você jamais poderá desfrutar, uma vez que optou por não terem filhos, esse casal, esse marido e sua esposa, esta esposa e seu marido? Ter filhos também vai a mesma pergunta. O casal sem filhos já parou para fazer as contas do que representa a partir do momento do nascimento da criança, do que representa a nova vida? O que isso representa na nova vida, melhor dizendo? Sabe do que você está abrindo mão para cada filho que nasce? Precisa fazer essa conta, entende? Então a pergunta que fica aqui é: do que você está disposto a abrir mão? A que você está pronto para renunciar? Isso tem que ser o ponto de partida do seu planejamento. Vou me lançar num projeto, não quero mais ser empregado e vou começar meu próprio negócio. Do que você está pronto para abrir mão? A que você está pronto a renunciar? Você sabe? Essa pergunta tem que ser bem respondida. A segunda lição é a lição dos versículos 28 e 29. Conheça seus números. Jesus diz no versículo 28, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você conhece seus números? Você vai começar a construir uma casa ou um galpão para a sua empresa, ou um prédio. Você vai comprar uma casa na praia, você vai comprar um imóvel para investimento. Você já fez as contas. Você vai comprar um carro. Você vai comprar uma roupa nova. Você já fez as contas se tem dinheiro para pagar? Você já parou para calcular quanto você ganha versus quanto você gasta em seus custos fixos? Resultado, quanto te sobra de verdade para investir numa nova aquisição? Isso é uma equação muito básica, porque há custos variáveis, há imprevistos para os quais se deve poupar. Você tem uma planilha de cálculos? Aqui a pergunta de Jesus é muito mais ampla do que eu consiga ilustrar aqui num áudio. O ideal seria termos recurso visual para termos algumas planilhas e podermos enxergar um pouco das variáveis que estão envolvidas em todo o processo de cálculo, porque existir custa. Grave isso para você. Existir custa. E esse custo se resume a números, se reflete em números e faz bem aquele que conhece seus números. Tomadas de decisão dependem de conhecer números.
Então, todo planejamento precisa passar por essa segunda lição do texto bíblico e da recomendação de Jesus. Conheça seus números, para que você não passe vergonha, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Para Jesus isso aqui é lógico. Você concordaria comigo que parece que muita gente não usa essa lógica? Você já viu quantas casas sem concluir? Você já viu quantos prédios há anos sem jamais serem concluídos? Quer dizer, essas pessoas provavelmente começaram isso sem jamais se perguntar: quanto vai custar essa obra? Quanto tempo eu preciso para concluir? Dentro desse tempo, de quanto dinheiro terei que dispor? Do dinheiro que tenho que dispor, quanto eu já tenho e quanto falta adquirir? Essas perguntas nunca foram feitas. Aplique isso para tudo na vida. Você conhece seus números? Adianta fazer um planejamento tão longo e ao mesmo tempo, por outro lado, é correto fazer um planejamento de tal audácia em tão pouco tempo? São perguntas que precisam ser respondidas. Conheça seus números. A próxima lição: considere a conclusão desde o início. Deixa eu ilustrar melhor. Considere o ponto de chegada desde o ponto de partida. Tenha em vista já o empreendimento pronto e não somente o dia de hoje. Quero começar, vou começar e pronto. É disso que Jesus está falando quando ele diz o seguinte: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele? Veja bem, por que Jesus está dizendo isso? Porque ele está pensando o seguinte: no final da guerra, qual será a minha condição? Se eu for derrotado, esse meu oponente vai saquear tudo que era meu, vai fazer tudo o que quiser com o meu povo, com as famílias que estão sob meu governo, e eu não poderei mais proteger a minha nação. Então, um rei prudente, na visão de Jesus, é o cara que senta e pensa: bom, eu tenho um cara me provocando para a guerra. Esse cara tem 20.000 soldados. Eu tenho 10.000 soldados. Ele chama um colegiado de estrategistas militares e se assenta para se perguntar: temos estratégia suficiente que compense o desfalque numérico? Porque se nós não temos, o final da guerra a gente já conhece. A gente não pode sair daqui dizendo: não, vamos na fé, vai dar tudo certo, é só uma questão de motivação. Não, não é só isso. E se a gente perde essa guerra? O que vão fazer com as mulheres, com as crianças, com os idosos, com nossas riquezas? Bom, se eles chegam à conclusão, eles não estão correndo da guerra. Se eles chegarem à conclusão: não, nós estamos no alto da montanha, eles estão lá embaixo, nós temos vantagens de geografia, de condições climáticas, de armamento mais pesado, de guerreiros mais hábeis, nós temos um monte de coisa a nosso favor. Estou aqui chutando exemplos. Não, então vamos encarar, porque também se nós vencermos, nós damos um salto de conquista enorme. Agora, ao chegar a uma conclusão racional, correta, de que não vai vencer, o melhor é evitar a guerra, evitar as mortes. Propõe um acordo de paz que nos dê alguma segurança para a nossa nação. Ou seja, esse rei está considerando o fim desde o começo. O mesmo se aplica para o construtor da torre. Caramba, eu vou começar uma torre e se eu não terminar? E vai começar todo mundo a rir da minha cara, a debochar de mim. Então eu só vou começar quando eu tiver tempo e obra e dinheiro para terminar. Isto é, considerar o fim desde o começo, considerar a conclusão desde o início. Tenha em vista que você vai ter que chegar ao ponto final do seu projeto, tá bom? Outra lição, que meça meticulosamente as opções envolvidas na sua decisão. Meça meticulosamente as opções. Olha esse rei aqui, ó. Cara, se eu perder essa guerra, vai ficar muito ruim para o meu povo. Meça as opções. Quando você está dando um conselho para alguém, por exemplo, o ideal é levar a pessoa a avaliar os prós e contras de todas as opções que ele tem a seu dispor.
Da mesma maneira, nós, quando temos que tomar decisões, quando temos que fazer escolhas, quando planejamos nossa vida, nossos alvos, nossos projetos, nós temos que medir meticulosamente todas as opções que temos à nossa frente. Essa é a lição de número 4. Meça meticulosamente as opções. Versículo 31, nós já lemos: qual é o rei que, indo para combater, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar ou não. Quer dizer, ele mede as opções. Se eu enfrentar e vencer, como vai ser? Se eu enfrentar e perder, como vai ser? Meça as opções. Calcule tudo o que está acontecendo e tudo o que poderá acontecer. É melhor ir para a guerra ou é melhor fazer a paz? É melhor enfrentar esse rei, vencer seus 20.000 soldados e a partir daí me tornar um rei mais poderoso? Eu tenho essa possibilidade real, é só uma questão de bom planejamento? Ou já é mais fácil pelas minhas contas eu perder do que vencer, então vou considerar a possibilidade de enviar uma delegação. O texto de Jesus é tão meticuloso que Jesus chega a dizer assim, o que vem contra ele com 20.000, versículo 32. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Veja, antes de o cara chegar aqui nos meus limites, nas minhas divisas, eu já sei. Então eu já vou enviar uma comissão pedindo um acordo de paz. Então considere todas as opções disponíveis, meça. Se eu comprar isso, fizer essa dívida, quais as opções envolvidas? Eu corro o risco de ficar desempregado? Eu corro um risco outro? E aí só você pode responder algumas perguntas, ninguém mais pode responder algumas coisas. Eu posso tentar aqui ficar criando ilustrações as mais diversas, mas você já compreendeu aonde eu quero chegar. Então, querido, a lição de número 4 é essa: meça meticulosamente as opções envolvidas. E por último, a última lição do texto é: procure chegar ao ponto da escolha radical, da escolha definitiva. E isso está no versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Sabe? Essa verdade deveria ser aplicada a tudo na vida. Quer dizer, se eu não renunciar a tudo que for necessário renunciar, a fim de alcançar o grande objetivo da minha vida, eu nunca vou alcançá-lo plenamente. Essa que é a verdade. Nós estamos sempre perdidos em muitas coisas, em muitos objetivos, em muitos alvos, em muitos propósitos. Eu até queria recomendar a você que você considere a possibilidade de ler o livro A Única Coisa, dos autores Gary Keller e Jay Papasan. A única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Esse livro deve ser considerado o grande livro para quem quer planejar. Ele começa no primeiro capítulo citando Josh Billings, que diz assim, viva como um selo postal, cole-se num único objetivo até alcançá-lo. Olha que frase fantástica. Uma única coisa é o melhor caminho para você conseguir o que quer. Nesse livro, ele fala sobre o fato de nós sermos multitarefeiros. Estamos sempre envolvidos com multitarefas. E Jesus reprova isso já no discipulado. Ele diz, se você não renunciar a tudo, não vai ser meu discípulo. Pronto. Isso se aplica também para a nossa vida. Se eu não renunciar a tudo que dizia respeito à minha vida de solteiro, eu não serei um bom marido. Se eu não renunciar a tudo que dizia respeito à minha vida sem responsabilidade de pai, eu não serei um bom pai. Se eu não renunciar a todo jeito de pensar, de agir e de viver de um funcionário, eu nunca serei um bom patrão, um bom empresário. Entende? Então, esteja de tal maneira planejado que você possa chegar no fim de tudo. Meu planejamento vai chegar agora na última página, no ponto final dele. Qual é a última pergunta? Qual é a escolha radical que você tem que fazer para alcançar seu alvo? Qual é o seu
o seu rompimento radical, com o que você vai ter que romper definitivamente. Aí você terá alcançado o ponto da clareza de propósito. Nada mais te confunde, nada mais te desvia da tua meta. Isso é um bom planejamento. Vamos finalizar com os benefícios de um bom planejamento? O primeiro benefício: você não vai carregar peso excessivo, desnecessário, porque você já abriu mão das coisas que você precisava abrir mão. Segundo benefício: você não vai sofrer a frustração de não concluir o seu projeto, porque você considerou antes o fim e não se perdeu no meio do caminho. Você já considerou o fim desde o início. Terceiro benefício: você não vai sofrer a escolha errada, porque você ponderou bem, sabia que era bom ir para a guerra, foi para a guerra e venceu a guerra. Opa! Sabia que não era bom ir para a guerra, mandou uma comissão de paz, firmou um acordo de paz, ficou bom para todo mundo. Ou seja, você não vai sofrer o drama de ficar remoendo escolhas e decisões erradas. E a quarta lição, ou o quarto benefício, melhor dizendo: aquele que planeja bem não se perde no meio do multitarefismo, e isso faz ele evitar o esgotamento, o burnout. Quer dizer, ele se grudou num único objetivo. Esse foi o grande alvo da sua vida e o seu planejamento foi meticuloso, foi perfeito. Portanto, queridos, nós temos 5 lições e 4 benefícios. Nós temos a primeira lição: ninguém pode ter tudo, considere isso no seu planejamento. Segunda lição: conheça seus números, faça seus cálculos. Terceira lição: considere a conclusão desde o início, tenha uma visão de longo prazo, uma visão de futuro. Quarta lição: meça meticulosamente as opções, o que está envolvido em termos de prós e de contras na guerra, o que está envolvido em termos de prós e de contras na paz. Considere todas as opções. E a quinta lição: procure chegar ao ponto da escolha radical, ou seja, trocar tudo por um único alvo, um único propósito, um único objetivo. E este é o ponto da clareza de propósito. Ao cumprir estas 5 etapas, ao seguir estas 5 lições, você vai ter pelo menos 4 benefícios. Não vai carregar peso excessivo e desnecessário, não vai sofrer a frustração da não conclusão, não vai sofrer a escolha errada entre guerra e paz, que é o exemplo do texto bíblico, e não vai se perder em meio ao multitarefismo, logo, possivelmente não será uma vítima do esgotamento. A atitude vencedora de hoje, então, é essa: planeje bem e que Deus te abençoe.